Olá, alunos do 7º ano, eu sou o professor Valvé. Hoje nós teremos nosso conteúdo de História do capítulo 4, que trata sobre a expansão portuguesa na África e na Ásia. Sabemos que antes da expansão marítima europeia, os continentes africanos e asiático eram continentes bastante povoados, com uma diversidade cultural, social e econômica bastante diversificada. A África é um continente partilhado por inúmeros povos cujas histórias e culturas são muito distintas. Na Idade Média, alguns reinos ganharam destaques pela relação comercial estabelecidas com povos vizinhos, pela configuração de suas estruturas políticas e riqueza das práticas culturais e produções artísticas. Em várias regiões, povos africanos foram capturados para serem escravizados na América. Milhões foram trazidos à força para o Brasil, principalmente de Angola e Moçambique. As contribuições da cultura africana e os efeitos da escravidão podem ser percebidos até hoje. Mas antes de entrarmos especificamente no conteúdo, vamos dar uma olhadinha nos objetivos que pretendemos atingir. Reconhecer e valorizar a diversidade de povos e culturas existentes no continente africano antes da colonização europeia. Conhecer a expansão portuguesa na África e na Ásia. Contextualizar a presença da escravidão na África e o impacto do tráfico negreiro para as sociedades africanas. Então vamos ver algumas informações sobre a África antes da chegada dos portugueses. Antes da chegada dos portugueses à África, um rico comércio era realizado entre os seus com os árabes, que transportavam sal, ouro, nozes de cola, e africanos escravizados pelo Mediterrâneo, alcançando a Europa e a Ásia. O comércio contribuiu para o desenvolvimento de grandes reinos, influenciado pela cultura islâmica. Mais ou menos no século VII, houve a expansão árabe sobre o continente africano, principalmente no desenvolvimento do comércio. E o comércio contribuiu para o desenvolvimento de grandes reinos influenciados por essa cultura que se misturou com as tradições locais. São muitos os povos, ainda hoje, que povoam a África. E naquela época existiam inúmeros, muito mais do que hoje, e nós só podemos estar aqui comentando sobre alguns, talvez aqueles que mais se destacaram nesse contato do colonizador no processo de expansão marítima comercial. A África foi aos poucos sendo ocupada pelos europeus, especialmente os portugueses, que começaram no início do século XV a penetrar a costa africana, fundando várias feitorias e mantendo contato com esses povos, esses grupos étnicos existentes. Entre esses povos estão os povos iorubás. Os iorubás são um dos maiores grupos étnicos da África Ocidental subsaariana, reunindo atualmente mais de 30 milhões de pessoas na região. Representam mais ou menos 21% da população da Nigéria e são
significativo em Benin, no Togo e em Serra Leoa. Entre os povos iorubás existiam os Ifé, localizado entre as florestas tropicais, savanas e litoral. Ifé era um importante anteposto comercial ligado ao comércio transsaariano. A cidade se destacou como o centro religioso mais importante dos povos iorubás. A segunda tradição foi lá que a deusa Adudua criou a humanidade. Um outro povo foi os Oyo, que construíram um grande centro urbano no qual vivia a elite, a nobreza, os comerciantes e também camponeses, artesãos. E por sua urbanização, arquitetura e avançada metalurgia, Oyo despertou a admiração dos europeus que lá chegaram no século XVI e no século XVII. Benin. Benin, uma cidade-estado fundada no século XIII, era formada pela junção de vários povos que acreditavam serem descendentes de Odudua, a deusa que criou a humanidade segundo a tradição desse povo. E por isso, os povos que tinham essa crença pagavam tributos à cidade de Ifé. Uma das principais atividades econômicas em Benin era o comércio. Devido à atividade agrícola ser escassa e também devido à sua posição geográfica, possibilitou que o comércio fosse a principal atividade econômica do seu reino. Com o intuito de controlar mais rotas comerciais, Benin passou a se expandir militarmente. No século XV, cerca de 200 cidades e vilarejos estavam subordinados ao seu comando. Os povos bantus. Os bantus formam um conjunto de povos agrupados por afinidades linguísticas, mesmo sendo de diferentes comunidades. Aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, os bantus começaram a emigrar da região dos montes, atual Camarões, em direção ao sul do continente africano. Nas atuais regiões de Angola, Congo, Camarões, Gabão, Uganda, Zâmbia, Moçambique, entre outros países. Dentre os povos bantus, vamos destacar aqui os Congo-Angolas. Esses povos, os Congos-Angolas, são formados por vários povos que falavam a língua banto. Então, a língua era o fator de unificação desse povo. O reino ocupava o sudoeste da África Central, área que corresponde hoje parte de Angola, República do Congo, República Democrática do Congo e Gabão. É importante a gente diferenciar aqui reinado, reinos de impérios. Os reinos são unidades políticas na quais um povo é governado por um rei. Se esse rei conquista vários outros territórios e submete outros povos ao seu poder, passa a governar, a se chamar império. Nos impérios vivem povos com línguas, religiões e costumes diferentes entre si, embora estejam todos submetidos à mesma autoridade política do imperador ou do rei.
Na região Congo-Angola, a produção artesanal, a agricultura e a criação de animais permitiu que muitos comerciantes saíssem da sua região para comercializar com outros povos de regiões mais distantes. O rei era chamado de Manicongo, tornou-se rico através de alianças e cobrança de impostos à população. Sua capital chegou a ter cerca de 100 mil habitantes no final do século XV. Nesse período, os Congos-Angolas tiveram contato com os portugueses, praticando o comércio entre si. E um fato importante é que o rei se converteu ao cristianismo, religião trazida pelos portugueses, em 1489, no qual ele recebeu um título cristão e passou a se chamar João. A presença portuguesa no Reino do Congo permitiu que as regiões de Angola e do Congo se tornassem grandes fornecedoras de produtos e de escravos para o comércio no Atlântico. Até o século XIX, o Brasil, por exemplo, recebeu milhões de africanos escravizados vindo desta parte da África. Na costa oriental do continente africano, nós temos os povos suaílis. Os povos suaílis não formam um império, né? Formaram um reino. Agora há pouco eu falei a diferença entre império e reino. E se desenvolveram na costa oriental do continente africano e sofreram várias influências de outros povos. Então, eles tiveram influência de povos de origem banta no século III e IV. Mais tarde, no século VII, mais ou menos, foram influenciados pelos árabes e pelos persas islamizados, interessados nas relações comerciais. Nessa região, a economia era voltada basicamente para a exportação de produtos como resina, especiarias, marfim, madeira, ouro, ferro e até mesmo escravos. A partir do século XV e início do século XVI, a expansão portuguesa sobre as rotas comerciais do Oceano Índico alterou a dinâmica sociais e econômica da região. Falando agora do processo de expansão marítima portuguesa no continente africano. O ponto inicial, o ponto de partida da presença portuguesa na África foi a conquista de Ceuta, uma região que fica ao norte da África, portanto uma região mais próxima à Europa, em 1415, inaugurando uma série de viagens em busca de ouro e de especiarias na África e na Ásia, motivados por interesses comerciais e religiosos. Ao longo do século XV, os portugueses contornaram toda a costa africana e em 1498 atingiu a cidade de Calicut, na Índia, abrindo a rota das especiarias ao Império Português. Mais tarde, a presença portuguesa chegou à Indonésia, à China e ao Japão, estabelecendo um intenso e lucrativo comércio, enquanto seus missionários procuravam converter os povos locais à fé católica. O grande interesse comercial e religioso dos portugueses na África se deu pela busca do ouro e de seres humanos para serem vendidos como escravos na Europa e depois na América. Para estabelecerem a sua presença no continente africano, os portugueses passaram a construir feitorias, construídas ao longo da costa africana.
Na costa oriental africana, a presença árabes, indianas e chinesas já eram mais fortes. Eles chegaram bem antes dos portugueses e a penetração dos portugueses nessa região se deu por meio da violência. Em Mombasa, por exemplo, os portugueses saquearam navios árabes e foram hostilizados pela população local. Guiné e Cabo Verde. Guiné, na África Ocidental, foi alcançada pelos portugueses em 1446 e as ilhas de Cabo Verde em 1460. Portugal, mesmo tendo muito lucro com o comércio com as Índias, procurou também obter lucros com a exploração da África Atlântica por meio de feitorias nessas regiões. Inicialmente, a coroa portuguesa, para garantir seus domínios, adotou na ilha do Cabo Verde o sistema de capitanias hereditária, que foi o mesmo adotado no início da colonização aqui no Brasil. Também foi nessas terras que os portugueses iniciaram o plantio da cana-de-açúcar. Uma das consequências mais pesadas da expansão marítima comercial europeia e portuguesa foi a escravidão. As práticas, como a gente sabe, a prática da escravidão era comum em diversas sociedades da antiguidade. E a pessoa poderia se tornar escrava, inclusive por dívida. Depois essa prática evoluiu para os estrangeiros que fossem capturados através das guerras. Na África antiga, embora a escravidão não fosse uma atividade predominante, se dava em razão de dívidas e por capturas de inimigos, através dos conflitos que alguns povos considerados inimigos travavam nesse continente. A partir do século VII, com a expansão muçulmana, a escravidão foi se tornando uma prática mais sistemática, que junto com os chefes locais direcionava esses escravos para o Oriente Médio, Ásia e Europa. Nessas regiões, a condição de escravo foram associados à cor da pele. A gente dá uma pausa agora nesse conteúdo dessa videoaula. Na próxima aula a gente dá continuidade a esse assunto e traremos mais informações sobre a presença portuguesa na África e na Ásia. Aí a bibliografia do qual foi baseada essas informações. Vocês terão que fazer a atividade de vocês, é muito importante a leitura, o registro das dúvidas e o diálogo com o professor. Depois de realizar a atividade, vocês deverão encaminhar para o seu professor. Bons estudos e até a próxima.